Acredita-se que já descobriram uma menor do que essa, mas até onde eu tenho conhecimento, a menor partícula no universo é um átomo, é uma partícula invisível aos olhos humanos, e algumas pessoas têm uma fé desse tamanho, muito pequena, quase invisível, né? Não notória. Acreditam que Deus existe, mas têm pouca fé. Exercem pouca confiança no seu poder e na sua palavra. Então, em Mateus capítulo 8, verso 26, diz assim: então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Os discípulos, mesmo andando com o Filho de Deus, não tiveram confiança de que Deus poderia livrá-los de qualquer perigo. E, portanto, Jesus exclama novamente ali naquela situação em que Jesus acalma a tempestade, não é? Eles estão apavorados e Jesus acalma a tempestade e diz: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A falta de fé nos leva a ter medo das situações e das circunstâncias da vida que nos cercam. E o medo pode nos levar a tomar atitudes pecaminosas. Pode nos levar a nos agarrar a artifícios humanos que não estão em conformidade com a vontade de Deus. E Jesus censura os seus discípulos por isso. Jesus, em Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. O fato de Jesus estar conosco, e ele fez essa promessa, já deveria ser argumento suficiente para nos fazer não temer circunstâncias desfavoráveis na vida. Jesus não se agrada quando nós duvidamos, quando nós tememos. É por isso, alguns dizem, né, eu nunca não confirmei, não tirei a prova, mas alguns dizem que na Bíblia existem 365 vezes escrita a frase não temas, ou de alguma forma diferente, Deus dizendo a eu e a você, não tema. E para cada dia do ano, Deus diz, não tema, não tenha medo. Jesus não se agrada quando nós vivemos de forma temerosa. Ele quer que nós tenhamos confiança no seu poder para nos proteger em qualquer situação que nós nos encontrarmos. Em Mateus 14, versos 28 ao 31, Pedro, nós temos um relato de Pedro ali. Mateus 14, vamos ler? Versos 28 ao 31, diz assim: então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, observando a força do vento, duvidou do poder de Deus e a fé vacilou no seu coração. E quantas vezes os ventos contrários se levantam sobre a minha e sobre a sua vida e levam você a duvidar do poder de Deus nesse momento, quando você olha para as circunstâncias desfavoráveis, desagradáveis, que estão fora do seu controle, e faz você observar e focar tanto nelas e a duvidar de que Deus é poderoso para proteger e guardar você e preservá-lo de todo mal. Jesus repreende a Pedro, por que você duvidou? Jesus repreende a ansiedade por falta de fé.
Jesus repreende o medo por falta de fé. E Jesus repreende a dúvida que substitui a fé. Jesus repreende todas essas coisas que se colocam no caminho da fé. Meus irmãos, nunca dê a entender que a sua fé é fraca ou pouca. Fale como se a sua fé fosse inabalável, invencível. Fale com fé, haja com fé, e a fé trará os seus resultados. Em Hebreus capítulo 11, os versos 32 ao 35, Hebreus capítulo 11, versos 32 ao 35, está escrito, 11, Hebreus 11, versos 32 ao 35. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Nós vemos, meus irmãos, que todas essas coisas foram alcançadas por pessoas que exerceram uma fé inabalável, invencível, uma fé não vacilante, uma confiança em Deus, a qual é digna de nota, é digna de respeito. Uma fé que foi registrada no livro sagrado para nos trazer inspiração, a fim de que nós também coloquemos em prática uma fé desse tamanho. Jesus repreendeu-os. Deus não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. No versículo 6 de Hebreus diz, no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, meus irmãos, a pureza exige fé. Jesus, em Mateus 6, verso 30, antes dessa repreensão, homens de pequena fé, quando ele está dizendo isso, não é uma coisa boa. Se Jesus disser para você, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, não é uma coisa boa. Ele quer que a sua fé cresça. E ele diz assim antes disso, não fará muito mais por vocês. Deus não fará muito mais por vocês. Deus, ele diz antes, né? Olhem para os lírios, observem os lírios, como eles crescem. E no fim ele diz, não fará muito mais por vocês. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje está aí, amanhã é lançada ao forno, Deus não fará muito mais por vocês. Aquele que criou toda a vegetação com sua palavra ao terceiro dia da criação, considerando que era algo bom, revestiu a erva do campo de tamanha beleza e significado, ainda que ela seja tão transitória, que hoje desabrocha, cresce, floresce, e amanhã é lançada ao forno, se seca, né? Ao calor do dia escaldante, ela se seca. E Jesus pergunta, ainda que Deus faça algo assim, por essa parte da criação, essa vegetação, não fará muito mais por vocês?
Em outras palavras, vocês esqueceram quanto vocês têm valor para Deus? Vocês esqueceram o tamanho do valor que vocês têm para Deus? Deus, lembrando que Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra, mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele regaçou as mangas e sujou as mãos com o barro e carinhosamente modelou o boneco Adão ali e formou o primeiro ser humano, demonstrando assim o seu apreço por essa criação. Alguns dizem que o ser humano é a coroa da criação, é a cereja do bolo, não é? É a parte mais importante para Deus. E Deus, ao criar, né, todas as plantas e os animais, entregou tudo ao domínio do ser humano. Gênesis 1:26 diz que quando Deus criou o ser humano, né, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E Deus entregou todas as coisas ao domínio do ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui Jesus pergunta, vocês esqueceram o valor que vocês têm para Deus? Em outras palavras, né? Porventura Deus não fará muito mais por vocês? O homem perdeu essa posição devido ao pecado, de fato. Mas Deus tomou providência e enviou Jesus para pagar o preço do resgate e restaurá-lo à sua posição original. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, note um detalhe, todo aquele que nele crê. Eu não sei se animais creem em alguma coisa. Não sei se plantas creem em alguma coisa. Eu sei que Deus criou unicamente o ser humano com a capacidade intelectual, racional, para crer inteligentemente que Jesus é o Senhor e Salvador de sua alma, para lhe dar a vida eterna. Repito, não fará muito mais por vocês, Deus? E Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus fará muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Creia. Você tem muito valor para Deus. Observem como crescem os lírios do campo. Jesus aqui, irmãos, eu não pensava que desse versículo poderia extrair tantas lições para a vida. Mas é possível. Já procurei em comentário bíblico e em outras fontes e não encontrei quase nada. E orando a Deus, Deus foi guiando-me a revelações dadas pelo Espírito. Observem como crescem os lírios do campo. Os lírios são flores belíssimas, usadas para representar pureza e elas também exalam um bom perfume. A pureza, né? Nós falamos sobre a pureza. Em Jó capítulo 17, o verso 9, ele diz, os justos seguem o seu caminho e os que são puros de mãos ficam cada vez mais fortes. Amém? Pureza. Jó 17, o verso 9. Pode anotar aí, depois você verifica. Jó 17, verso 9. Os justos seguem o seu caminho e os que são puros de mão ficam cada vez mais fortes. Pureza. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, verso 8, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Eu acho interessante na vida de Jesus, né? Porque quando Natanael ouve a respeito de Jesus, o Nazareno, e ele diz assim: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Indicando que Nazaré era um lugar conhecido, famoso, por ser um lugar em que as pessoas ali não tinham bom caráter, né? E ele então questiona: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No entanto, Jesus cresceu nessa aldeia. Ele nasceu em Belém, morou no Egito e depois passou a maior parte da sua vida em Nazaré. E mesmo assim preservou um caráter puro, imaculado. E ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, em Mateus 5:8. Em Filipenses 2:15 e 16, que diz, Filipenses 2:15 e 16, vamos ler? Filipenses 2, versos 15 e 16. Para que sejam irrepreensíveis e... A sua versão diz sinceros? A minha diz puros. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Todo o esforço de Paulo era para que aquela igreja, os membros daquela igreja, progredissem rumo à pureza, para que ele não tivesse do que se envergonhar no dia de Cristo. Pureza também está relacionado à honra, à boa fama. Está relacionado a intenções despretensiosas, a boas ações, ações e palavras das quais não precisamos nos envergonhar. A pureza envolve tudo isso: o coração, a mente, as ações, os pensamentos, as palavras. Pureza. O cristão deve buscar ser puro, cristalino. Nós precisamos entender, irmãos, que a entrada no reino de Deus só será permitida para aqueles que atingirem essa condição: pureza. É possível se manter puro Lembremos que Deus ama a pureza de coração. No Salmo 18, verso 26 diz: com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. No Salmo 24, versos 3 e 4 diz: quem habitará no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Observem como crescem os lírios. É interessante, meus irmãos, que o lírio aquático, mesmo cercado de impurezas, de imundícies, de ervas ruins à sua volta, ele aprofunda suas raízes e ali na areia pura, na areia, ele extrai a sua vitalidade e assim a sua flor sobe, se mostra ao sol e se mostra em pétalas perfumosas e belas. Essa é uma boa ilustração da vida do cristão. Mesmo estando numa sociedade corrupta e má, que apoia más ações e que estimula as pessoas a serem impuras, corruptas, sensuais, a praticarem toda espécie de pecado, o cristão, mesmo estando em meio a tudo isso,
pode extrair da palavra de Deus sua vida pura.